Fala pessoal, aqui é o André, sou gerente de projetos aqui do Rive da Outbound e hoje no Flipchart a gente vai falar um pouco mais sobre Active Listening, né? Também conhecido como escuta ativa, e por que isso é uma técnica tão importante e tão vital para você conseguir atingir o seu máximo de performance dentro do seu processo de vendas. O primeiro ponto que eu queria salientar aqui, gente, é que o principal problema que impede as pessoas de aplicar as técnicas, né, realmente absorver esse mindset de Active Listening dentro do processo delas, é que a maioria das vezes os vendedores estão escutando para responder e não escutando para realmente entender o que o lead tem para te dizer. E na verdade não só em vendas, mas na maioria das conversas que a gente tem no dia a dia, você pode perceber que a pessoa está mais preocupada em, às vezes, trazer uma história também do lado dela, relacionar de alguma forma, realmente te responder, do que entender a fundo mesmo o que você está falando, o que você quis dizer com isso e, principalmente, o que você está sentindo naquele momento em que você está se comunicando com ela. Então, é uma coisa simples, né? Mas não é fácil de fazer, você ter esse shift aí, essa mudança de mindset e estar lá naquela reunião, entrar naquela conversa para entender o que aquela pessoa está falando e não vir com alguma resposta mirabolante ou fechar uma venda já só porque você respondeu ele da forma correta. Se você entender mesmo o que ele está falando, você não vai nem se preocupar com o que você vai precisar responder. A maioria das vezes isso já vai vir naturalmente aí de acordo com as informações que você está absorvendo, que são muito maiores do que quando você está preocupado em o que você vai falar depois que o lead fechar a boca, né, e for a sua vez aí de falar na conversa. O principal objetivo, gente, da escutativa, do Active Listening, é, primeiramente, você gerar empatia com o lead, né, e demonstrar para ele que você empatizou com ele. E só relembrando, empatia não é simpatia, não é semelhança, é compreensão emocional, né, indo um passo a fundo aí. Então, realmente, você mostrar que você entendeu aqui o que ele estava te dizendo aí ao longo da conversa. Depois, obviamente, você ter, né, mais informações, então o lead se abrir mais durante essa conversa, te passar mais informações e você ter esses insumos aí para tornar essa conversa uma conversa mais produtiva para os dois lados. E, por último, a comunicação. Você ter uma comunicação fluida, uma conversa aí que é uma via de mão dupla, né? Não é só aquela coisa de você pergunta, o lead responde, você faz um pitch em cima do que ele te disse. Então, realmente, você se comunicar, ter essa conversa com o lead. E aí, nessa parte de comunicação, até relembrando aqui, uma coisa que eu falei no Flipchart de rapport também, que é a regrinha do 7, 38 e 55. Essa regra, pessoal, fala que de todas as informações que são transmitidas durante uma conversa entre duas ou mais pessoas, 7% dessas informações estão nas palavras que estão sendo ditas naquela conversa, 38% das informações que a gente capta, aí consciente ou inconscientemente, estão na entonação de voz daquela pessoa, na velocidade da fala, então realmente nessa cadência na forma como a pessoa se comunica, e 55% na linguagem corporal dela. Então, como vocês podem ver, né, a maioria das vezes a gente só foca nas palavras, só que elas têm uma parte muito pequena da informação que realmente está por trás do que aquele lead está te dizendo, do que ele está sentindo, qual que é o estado de espírito dele naquele momento diante daquela situação que ele está te contando. Eu vou até explicar um pouquinho melhor aqui com alguns dados, mas a ideia é que você consiga aproveitar o máximo possível da entonação de voz dele e da linguagem corporal, e aí sendo você field sales, inside sales, você tentar ter algum vislumbre de qual que é o posicionamento corporal do lead naquela hora, que muitas vezes isso pode te dizer muito mais coisa do que simplesmente o que ele está te dizendo. Às vezes as palavras que estão saindo da boca dele são completamente opostas de qual é a entonação que ele está falando aquelas palavras e qual que é a linguagem corporal. E se você for um active listener bem treinado, você vai conseguir pegar essas nuances e realmente
fazer esse lead se abrir de uma forma melhor com você e te passar essas outras informações aqui pelas palavras também. No Active Listening, gente, a gente tem 5 dimensões de escuta, normalmente. A primeira delas, a gente até falou disso, se não me engano, no Flip Chart de tendências para 2019. E a primeira delas é a escuta pessoal. E aí não você escutar as palavras que você diz durante a conversa, mas mais no sentido de você se escutar, você se entender. Cara, quais normalmente são as distrações que me atrapalham de realmente ter um foco no que o lead está me dizendo? Como que eu vou conseguir ajustar meu processo ou me preparar para essa reunião de modo que eu sei que eu estou tendo atenção ali total para que esse lead está me dizendo e como que eu vou justamente focar, né, eliminar essas distrações e focar toda essa atenção que eu consegui naquela conversa em específica. Então, é mais no sentido de como você escuta o que seus pensamentos estão te dizendo e consegue, na verdade, deixar de escutar eles, deixar eles de lado e focar realmente no que aquela pessoa está te falando do outro lado. Conteúdo, né, e aí já é da parte do lead, o que ele está te falando seria mais, né, as palavras, né, o que ele está te dizendo ali, o que, como, por exemplo. O contexto em que esse lead está inserido, então cara, beleza, ele está me falando aqui X, Y e Z, mas será que ele percebeu que nesse contexto aqui que ele está inserido, essas coisas se comportam aqui de determinada maneira? Então você realmente pegar todo o cenário que está em volta do que esse lead está te dizendo e conseguir relacionar ele, muitas vezes pegar mais informações aí que não necessariamente ele te falou ali com as próprias palavras dele. E com isso você consegue justamente pegar essas entrelinhas, né, que seriam os não ditos, aquelas coisas que durante a comunicação ele não chegou a utilizar palavras para descrever aquilo, mas com sua capacidade analítica e com sua capacidade de escuta ativa, você conseguiu pegar essas coisas no ar, relacionar elas e aí garantir que você conseguiu se comunicar com ele de uma forma que você pegou todas as informações e não somente as que ele te disse. E aí é muito bacana um dado que durante 1 minuto a gente pensa mais ou menos em 900 palavras, né? Então são 900 palavras por minuto correndo dentro da nossa cabeça. Só que a nossa capacidade de fala é de no máximo 150 palavras por minuto. Então, vocês podem perceber aí que é 6 vezes maior, né? Então é um gap muito grande ali do que aquele lead está te falando, de o que está passando realmente na cabeça dele. Então é como se tivesse 6 vezes mais informação se passando na cabeça dele, enquanto ele está te contando algum caso, alguma história, algum problema que ele teve. E justamente são essas as entrelinhas que, relacionando o conteúdo com o contexto que ele está, e entendendo aqui essas questões da entonação de voz, da linguagem corporal, você vai conseguir captar ali e validar com ele se realmente você pegou bem essas entrelinhas. Muitas vezes nem ele sabe que tem essas entrelinhas. E aí no final, justamente juntando esses 3 pontos aqui do meio, você vai conseguir dar significado ao que ele está te dizendo e realmente, e aí utilizando dessas técnicas aqui abaixo que eu já vou falar, conseguir gerar impacto e mostrar que você realmente está escutando, empatizando, né, entendendo o lado desse lead. E aqui a gente listou as principais técnicas, né, de escutativa que a gente tem. Algumas delas não são tão comuns, mas a gente acredita que essas são as mais poderosas que você pode usar, não estão em ordem específica nem nada. E a primeira delas, que acredito eu que seja mais presente, é o silêncio. Muitas vezes, gente, e principalmente quando o vendedor está um pouco eufórico ou quando a conversa com o lead está boa, a gente já quer justamente escutar para responder. Então, às vezes, o lead te fala uma coisa ali que você fala, putz, isso aqui é um insumo para o meu argumento aqui desse benefício da minha solução. Cara, calma, silêncio, e aí você começa a trabalhar um aprofundamento nisso antes de você já partir para algum tipo de resposta. Garante que você realmente entendeu o que ele te falou antes de você começar a falar. Então o silêncio, até combinado com essas outras técnicas, é muito importante de se ter. Eu diria que é uma das principais aí da escutativa mesmo, é quase que uma regra. A retomada, né, seria uma retomada de assunto
Então, por exemplo, durante uma call de 1 hora, nos primeiros minutos, o lead abordou uma certa situação, te contou uma certa história, e lá para o final da reunião ele estava falando sobre outro assunto completamente diferente, mas você conseguiu fazer um link com aquele comentário que ele fez contigo lá no início. E aí você retoma esse comentário, contextualiza ele, né, relaciona ele com esse assunto que vocês estão falando no momento, e aí você demonstra para ele não só que você escutou aquela coisa que ele te disse lá atrás, mas como você estava realmente prestando atenção e conseguiu traçar aí essa relação entre esses dois assuntos, esses dois fatores. A terceira técnica é uma técnica que eu particularmente gosto muito, é lá do Chris Voss, né, autor do Never Split the Difference, e ela é muito usada até no treinamento do FBI para negociação de reféns e tudo mais, que é o espelhamento. E aí não é aquele espelhamento, igual repetindo aqui o que eu falei no flip chart de rapport, não é espelhamento de espelhar a linguagem corporal, espelhar a comunicação do seu lead. É um espelhamento que consiste em você repetir as últimas ou as principais palavras de alguma coisa que o lead te disse. Então, poxa, às vezes o lead chega e te fala: André, cara, tô com muita dificuldade de colocar novos leads no meu topo de funil. Dificuldade em colocar leads no topo do funil? E faz o silêncio aqui para garantir que você deixou espaço para ele absorver a sua pergunta e que a partir daí ele vai elaborar mais no que ele está te falando. Muitas vezes ele nem percebe que é uma pergunta específica ali do seu processo ou alguma coisa assim, ele só sente que ele não conseguiu se comunicar bem com você e aí ele se sente um pouco na obrigação de se abrir mais, de aprofundar um pouco mais. Então é uma ótima técnica para aquele pessoal um pouco mais retraído se abrir e realmente elaborar melhor ali as respostas às suas perguntas. A quarta delas seria a constatação, e aí ela está muito relacionada aqui com essa parte de significado. Então, quando você conseguiu pegar o conteúdo do que o lead te passou ali com as palavras dele, entender o contexto em que ele está inserido, aquela realidade ali que ele está no momento, e pegar essas entrelinhas, né, os não ditos aqui, o que ele fala com a entonação, com a linguagem corporal dele, você vai conseguir fazer constatações sobre o cenário dele. E algumas vezes ele já vai ter feito aquelas constatações, mas pode até ficar impressionado ali que você em pouco tempo conseguiu pegar isso também, mas muitas vezes nem ele vai ter chegado a essas constatações, principalmente se você for realmente aí especialista no seu produto, no seu mercado, no seu processo. Então, esse tipo de constatação, quando você acerta a mão nela, você cria essa conexão de empatia que é muito forte com o lead. É quase como se ele te visse como alguém que entende mais ainda do cenário dele do que ele mesmo. Então, isso é uma coisa muito poderosa durante uma conversa, principalmente para criar essa conexão aí, essa relação de confiança. Entrando aqui na sumarização, é na verdade uma das técnicas mais utilizadas aí no mercado. Então, eu particularmente não indico usar tanto assim, porque você acaba parecendo, né, com os outros vendedores, que inclusive estão fazendo isso só para responder, tentar criar um rapport. Mas a sumarização é basicamente você pegar aquilo que o lead te disse, repetir para ele com outras palavras e confirmar com ele no final se é isso mesmo, se você entendeu correto, se você está realmente pegando aí essas informações que ele está te passando. E por fim, uma das que eu acho a mais poderosa, também é do Chris Voss, lá do Never Split the Difference, é a rotulação. Ela parece um pouco com a constatação, então no final você fazendo uma afirmação sobre o cenário daquele lead, só que ela se baseia mais na parte emocional. Então a gente poderia até chamar de rotulação emocional. Um exemplo, por exemplo, seria quando o lead está te falando ali que gostou e tudo mais, mas chega no final das contas ele não quer avançar para os próximos passos contigo, você pode falar: cara, parece que você está um pouco inseguro quanto a seguir com esse processo para frente. E faz o silêncio para garantir que ele vai te explicar, vai falar que não é isso, ou se não vai concordar e vai te explicar por que ele está inseguro, mas a ideia é que ele abra o jogo aqui com você, porque você fez uma observação emocional dele, e aí usando principalmente a entonação e a fala dele, até mesmo algumas ações.
Então, essas técnicas são muito poderosas e se você usar elas corretamente, com certeza você vai ter uma conversa mais produtiva e ainda vai conseguir criar uma conexão realmente verdadeira, realmente de confiança com seu lead. Pessoal, esse foi o Flipchart de hoje. Eu só queria reforçar aqui uma última dica com você, principalmente você que é inside sales. Cara, tenha foco. Não perca o foco. E aí uma dica muito legal para isso, para você realmente conseguir prestar atenção no que seu lead está te falando e entender o cenário dele, pode ser você, por exemplo, abrir a sua webcam. Se você for pensar numa conversa presencial, você não ia parar de prestar atenção no que o lead está te falando, começar a fazer 1 milhão de anotações ou entrar no site dele para olhar alguma coisa que você esqueceu. Você ia estar olhando no olho da pessoa e realmente escutando ela. Então, cara, aproveita isso, liga a webcam, se possível fica com ela ligada a call inteira, que você vai se impedir de ficar devaneando demais, né, olhando para outros lugares, né, perdendo atenção com outras coisas e, principalmente, você ainda vai conseguir captar aqui a parte de linguagem corporal, que é realmente onde está o grosso das informações ali que esse lead está te passando, né, onde está aquele gap ali do pensamento dele que ele não está conseguindo transmitir com palavras. Então, Active Listening, tenha foco, escute para entender e bora fechar esses caras.